Olá, no perfil Arquifó de hoje vamos conhecer a história, a vocação e as novas missões de um sacerdote que tem dedicado sua vida ao serviço da igreja. Nosso convidado é o Padre Igor, sacerdote da Arquidiocese de Fortaleza, que traz em sua trajetória experiências pastorais, formação em direito canônico e novos desafios assumidos a serviço da igreja. Natural de uma família católica, Padre Igor teve desde cedo contato com a vida de fé. Sua caminhada passou pelos estudos, pelo direito, pelo seminário e pela formação filosófica, teológica e canônica, até chegar ao sacerdócio em 23 de dezembro de 2019. Sua trajetória pastoral também passou pela paróquia São Francisco de Paula, em Aratuba, onde em 2020 exerceu o ministério como vigário paroquial. Em fevereiro de 2021, seguiu para uma experiência missionária na Amazônia, como pároco da paróquia São Francisco de Assis, em Boca do Acre, na Diocese de Rio Branco. Posteriormente, voltou à Arquidiocese de Fortaleza, onde em novembro de 2025 assumiu como pároco da paróquia São Pio X. Em 2026, assume novas responsabilidades como juiz eclesiástico e vigário episcopal para assuntos jurídicos e patrimoniais da Arquidiocese de Fortaleza, além de se preparar para iniciar, agora em setembro, o mestrado em Direito Canônico na Pontifícia Universidade de Salamanca, na Espanha. E é justamente sobre essa caminhada marcada por vocação, missão, estudo e serviço à Igreja que vamos conversar hoje. Padre Igor, seja muito bem-vindo ao perfil Arquifó. Já estamos aqui com o Padre Igor Câmara. Seja muito bem-vindo ao perfil Arquifó. É uma alegria receber o senhor aqui. Estou curiosa para saber um pouco da sua vida como sacerdote, da sua vocação e dessa vida ofertada a serviço da igreja. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Padre, vamos começar falando um pouco da sua infância, né? Para a gente entender como é que tudo começou na vida do senhor. O senhor vem de uma família católica, né, onde os seus pais são católicos, teve uma infância, uma juventude toda baseada, né, na Igreja Católica, na vida cristã, e eu queria saber se esses fundamentos, se esses ensinamentos, né, da Igreja repassados pelos seus pais, se foram fundamentais, essenciais, não só para lhe formar um padre, mas também para o homem que o senhor é hoje. Ah, sim, sem dúvida. Eu penso que essa educação, a base familiar, na verdade, ela me deu condições, sim, em absoluto, de me tornar o homem que eu sou hoje. Até porque há valores que são intrínsecos, assim, são coisas que para mim são tão naturais, tão normais, que não é necessário esforço para fazê-lo, entende? Então, eu penso que esses valores que, infelizmente, têm se perdido tanto ao longo do tempo, né, desses últimos 10, 20 anos, principalmente, eles formavam o caráter, o bom caráter, né, não só dos cristãos, mas para que fôssemos bons cidadãos. Então, a honestidade, assim, mas, assim, são às vezes coisas que parecem ser bobas, mas, por exemplo, sei lá, não me atrasar para compromissos. Isso é uma coisa que eu não preciso me esforçar, porque eu aprendi com meu pai a sempre chegar antes das coisas. Totalmente. Eu me lembro que nos aniversários de criancinha, eu às vezes chegava antes que a família dos aniversariantes, porque meu pai cumpriu o horário que estava no convite. Você entende? Então isso pode parecer bobeira, mas quando a gente vai se comprometendo com essas coisinhas poucas, visceralmente, nós acabamos nos tornando pessoas honestas, justas, né, que cumprem com suas obrigações sem precisar um esforço interior muito grande. Não estou dizendo que sou perfeito, não, mas a partir da pergunta que a senhora me faz, se esses valores que recebi na infância me ajudaram a tornar um homem e a surgir a vocação no meu coração, sem dúvida. O ambiente familiar saudável, de uma descontração, uma diversão que não feria a moral, que não feria os costumes. Toda essa transmissão foi me dando condições de corresponder àquele chamado que anos depois viria e que, bom, continua a vir até o fim da vida, né? Engraçado que o senhor falou essa questão, às vezes as pessoas acham que alguns detalhes são bobos, né, são besteiras, mas assim, inclusive a gente encontra até uma inversão mesmo de papéis, às vezes fazer o que é certo para algumas pessoas é visto como, é muito Caxias, na verdade são pequenas coisas, pequenos atos que vão nos formando, né, principalmente quando você é criança.
Agora o senhor também, além de sacerdote, é advogado, Sim. né, então vamos falar um pouco sobre essa época. O senhor Uhum. cursou o direito até o 6º semestre, Isso. né, entrou no seminário, Uhum. saiu para poder concluir a faculdade, concluiu e voltou, retornou ao seminário. Uhum. Esse retorno ao seminário, existia algo lá no coração que lhe inquietava e lhe chamava a esse retorno? Bom, acho que toda a juventude ela é um pouco conturbada, né? A gente está descobrindo tudo da vida ali de maneira, às vezes, meio que concisa, num espaço curto de tempo e que a gente quer fazer tudo É. a tempo e a hora, né? Você tinha quantos anos nessa época aí? Fiquei curiosa agora, É, você falou de juventude, você tinha quantos anos nessa época? eu 19 Muito anos, jovem. tinha 19 anos, né? Esse meu primeiro ingresso no seminário ele foi um pouco conturbado, né? É uma história interessante, né? Apesar de que seja confusa, mas assim, olhar da frente para trás, da gente dar graças a Deus pelo caminho que ele fez conosco. Então, o que aconteceu? Eu cursava direito e tinha uma vida comum de jovem, né? Às vezes o pessoal pergunta como é que é a vida, não sei o que e tal, como é que foi o chamado. Eu costumo dizer, quando eu dou meu testemunho vocacional, que o meu chamado talvez seja o mais sem graça que existe, porque não tem nada de extraordinário. Eu vivia na igreja, era de grupo de oração, fazia faculdade, fazia um estágio, tinha uma namorada, e aquilo tudo começou a perder sentido para mim. Não é que eu entrei numa depressão, numa crise existencial, mas é que o amor, a paixão com a qual eu fazia todas essas coisas, começou a esfriar. Exatamente porque o chamado para o sacerdócio começou a esquentar, Sim. começou a existir. Então, quando eu estava ali com 19 anos, ali pelo 3º ano, 6º semestre de Direito, eu resolvi, né, pedir o ingresso no seminário. Então, eu fiz escondido o vocacional, né, escondido de todo mundo, De todo pai, mundo? mãe, família, amigos, praticamente ninguém sabia. E comuniquei à minha família no finalzinho do ano, que no início do ano seguinte, daqui a 2 meses, eu ingressaria para o seminário. Aí foi um choque Eu geral, imagino. né? Foi um choque geral, porque trancar a faculdade, É. sair de casa e mudar a vida inteira. Nesse primeiro momento, meus pais foram contrários, com muita sabedoria, porque eles disseram que achavam que era apressado. Pediram que eu terminasse a faculdade, que desse tempo ao tempo, até para que eles também se acostumassem com a ideia da saída do filho de casa. Mas Não eu, teve jeito. eu, eu sou meio intempestivo. E fui. Com muita sabedoria, 6 meses depois do meu ingresso, o formador da época, o reitor do seminário, né, que é o superior da casa, ele me desligou. Né? Não foi eu que pedi para sair. Ele percebeu acertadamente, né, Sim. anos, talvez 6 anos depois, eu entendi o que ele tinha visto que na época eu não via, mas acertadamente ele pediu que eu desse um tempo na formação e voltasse para casa. Aí aqui é um parênteses bonito, pelo menos para mim, né, que é assim, Você ficou meio assim decepcionado na época? no meio, na época eu fiquei absolutamente arrasado, né? Eu perdi o chão. Porque, e aí assim, eu posso falar, não tenho nenhum problema com isso, exatamente pelos motivos que o padre nem me disse na época, mas que depois eu fui descobrindo por que Deus permitiu que aquele... Eu julgo que, na época eu julgava que era um mal, uma coisa ruim. Santo Agostinho aqui diz, né? Deus não permite um mal, se daquele mal ele não puder extrair um bem muito maior. Então, na época, o que gerou em mim foi revolta, desgosto, tristeza, mas já naquele momento eu tive uma experiência inicial muito bonita. Os meus pais, que eram contrários ao meu ingresso, foram me buscar no seminário sem me julgar. Isso para mim foi um testemunho de amor muito Sim. grande. Até hoje eu me emociono quando penso nisso, sabe? Porque eles, apesar de serem contrários àquela decisão que eu tomava, não de eu ser padre, mas Sim. daquela forma, quando me mandaram de volta para casa, eles em nenhum momento fizeram nenhum tipo de julgamento, popularmente poder falar assim, eles passaram na minha cara, nada. Eles tão somente me acolheram de volta em casa. E como eu estava sofrendo muito, porque eu tinha Sim. mudado a minha vida inteira para ser padre, e agora a igreja, por meio do formador, dizer que eu não tinha vocação, não é que não tinha vocação, mas que tinha que, né, organizar algumas coisas antes de estar no seminário, eles só me acolheram. Então, eu passei 2 anos e meio fora, que foi o tempo de terminar a faculdade de Direito, prestar o exame de ordem, etc. E quando eu terminei, aí eu pedi para reingressar. Nesse momento, amigos, família e todo mundo apoiou a decisão. A senhora perguntava se é porque existia ainda esse chamado. E eu sempre digo isso, desde que Deus me chamou a primeira vez, nunca mais eu tive dúvida de onde Ele me queria. Muitas vezes, e até na época de seminário é normal que isso aconteça, porque é um discernimento,
Eu falava com o meu diretor espiritual, dizia para ele, padre, eu acho que eu não tenho condição de ser padre, eu sou muito ruim, eu sou muito mal, os meus pecados são graves, eu não consigo me converter. E o padre que era meu diretor espiritual, ele muitas vezes acreditava mais em mim do que eu mesmo, né? E eu lembro que na minha primeira missa eu falei sobre isso, né? Lá na hora dos agradecimentos. Agradecendo ao Padre Paulo que acreditou mais em mim do que eu mesmo. E se não tivesse sido ele, tantas vezes a sustentar a minha fraqueza, mesmo que eu tivesse convicção da minha vocação, eu não tinha convicção da minha resposta. Me sentia fraco, inábil. E foi, foi isso. Então, eu voltei para o seminário não com orgulho, não assim, eu vou mostrar para aquele padre que eu vou... Não, de maneira nenhuma. Eu voltei porque Deus continuou me incomodando. Deus continuou me querendo para si. Não sei como é que ele me quis, né? Mas já que ele quis, eu estou aqui à disposição. Um pouco Mas disso. isso que o senhor falou é muito bonito, porque assim, nessa saída, com certeza muita coisa aconteceu, você voltou, né, o senhor voltou para a sua vida, né, de estudante, então muita coisa poderia ter acontecido que não lhe trouxesse mais de volta para aquele caminho, mas só que não era algo que o senhor queria, era algo que Deus queria para a sua vida, E né? aconteceu. E aconteceu. Aconteceu, assim, a senhora não está... Acredito, devem ter acontecido muitas aconteceu. coisas, né? Eu realmente... realmente não tenho nenhum problema em falar sobre essas coisas, Mas né? isso é legal, padre, porque às vezes a gente tem jovens ouvindo o seu testemunho que Sim. acabam se inspirando e se identificando, Sim. né? Eu, como estava dizendo, né, antes de entrar para o seminário, eu era um rapazinho de igreja, 100%, né, assim, conhecia pouquinho assim, dessa vida mais mundana, de festa, de bebedeira e tal. E esse período que eu fiquei fora do seminário, infelizmente, miseravelmente, por fraqueza minha, eu entrei numa vida um pouco errada, assim. Nada de Deus também, assim, mas frequentei festas, fiz algumas viagens que não deveria ter feito, e, enfim, realmente, como a senhora disse, esse período desses 2 anos, o demônio até que agiu, Mas a tentando vontade de apagar Deus, aquela os chama. propósitos, né, de Deus na sua vida eram Falou maiores, mais né? alto, sem dúvida. Falaram mais alto. Uhum. Você falou muito, nós falamos muito dessa questão do chamado, né, de manter a chama acesa. O lema da sua ordenação é ardia o nosso coração, né, que é inspirado, né, no encontro dos discípulos de Emaús com Jesus. Hoje, olhando, né, esses anos de sacerdote, o que significa manter, né, o coração ardente na missão? Porque o padre, ele é ser humano como nós, né? E eu acredito que nessa caminhada existam aí altos e baixos, a chama um pouco mais acesa, um pouco mais fraquinha, e o que fazer para mantê-la acesa? Esse trecho, né, do Evangelho de São Lucas, né, do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, ele foi o lema que eu escolhi não para a minha ordenação, mas é o meu lema sacerdotal. Que lindo. Porque eu acho que essa passagem ela concentra muito do que é a vida cristã e também muito do como eu me entendo padre, né, o que eu desejo como sacerdote. Contextualizando, porque talvez nem todo mundo saiba, né, mas nós estamos depois da ressurreição, na verdade, nos primeiros dias, Jesus havia morrido, e os discípulos de Emaús, eles desistem de Jesus, eles não entendem, eles não tinham visto Jesus ressuscitado ainda, não tinham tido esse encontro com o ressuscitado. E saem de Jerusalém, vão para Emaús, viajando com o rosto triste pela estrada. E durante a viagem eles se encontram com Jesus, sem saber que é Jesus ainda. E Jesus pergunta para eles, né, por que vocês estão tristes? Ele, você é o único forasteiro daqui que não sabe o que aconteceu, e fala um pouco sobre Jesus, mas numa linguagem de derrota, de perca, de tristeza. E Jesus começa a explicar, a partir do Antigo Testamento, como essas coisas deveriam acontecer com o Messias. E eles começam a se animar, mas ainda nem tanto. Quando eles chegam a Emaús, aqui tem uma delicadeza de Jesus que eu acho belíssima. Jesus faz que vai continuar a viagem. Ele não força a entrar na casa, na vida, na cidade deles. São eles que convidam Jesus. Então eles convidam Jesus a entrar, e aí há uma outra nota muito bonita. Quando eles, usando a liberdade deles para convidar Jesus para dentro de casa, Jesus aceita o convite, mas não para ficar na beira, no alpendre, mas ele vai até a intimidade, até a sala de jantar. E lá na sala de jantar há um outro detalhe. Ele ocupa o lugar do dono da casa. É ele quem abençoa e parte o pão. Então,
Eu acho essa sequência, eu acho ela muito bonita, porque, bom, aí depois que ele entra, abençoa e parte o pão, eles reconhecem Jesus ao partir do pão, que é a Eucaristia, Sim. e aí eles conversam entre eles, que é o lema. Não ardia o nosso Coração. coração, enquanto pelo caminho ele nos explicava as Escrituras e partia o pão para nós, e naquele mesmo instante, eles que haviam convidado Jesus para entrar na sua casa porque era noite e perigoso, eles que vinham desacreditados, tristes, abatidos, porque depositaram toda a sua esperança em Jesus. Sim. E agora havia perdido porque ele tinha morrido. Naquela mesma hora, à noite no perigo, eles recobram a confiança e a esperança e voltam para Jerusalém, se encontram com os apóstolos e todo mundo já viu Jesus ressuscitado daquela festa. Para mim, isso é o cristianismo, é a vida cristã. É Deus que se comunica a nós, que anuncia a nós uma esperança inexplicável. Uma esperança sobre-humana. Uma esperança que, apesar de toda desesperança humana, Deus se mostra para nós. Ele vem ao nosso encontro, ele dá o primeiro passo, ele fala conosco, ele nos alimenta, e ele responde às nossas necessidades. Então, assim, é isso que eu tento viver como cristão e é isso que eu tento anunciar como padre. Como padre, eu procuro anunciar a verdade do Evangelho, anunciar Jesus às pessoas, mas não com frieza. Eu tenho muita dificuldade, assim, às vezes, de escutar pessoas falando sobre Jesus assim, de uma forma fria, morna, às vezes categorizando, apresentando uma ideia e não apresentando uma Uma pessoa. pessoa. Né? Então, é isso que eu tento como padre, anunciar Jesus vivo, ressuscitado, vencedor, aquele que me deu a esperança. Eu posso Sim. falar de Jesus porque eu o conheci. Ninguém me falou dele. Olha, muitas pessoas me falaram dele, como a minha família na infância, Sim. os meus catequistas, os padres que eu conheci. Mas o Jesus que eu anuncio não é esse que eles conhecem, é o que eu conheci. E levar as pessoas aos sacramentos, ao pão partido da Eucaristia. Porque eu sou um padre da Igreja Católica e eu vivo para isso, para pregar o nome de Jesus, para pregar o próprio Jesus e dar Jesus nos sacramentos, que é a minha grande paixão, a alegria da minha vida é celebrar a Eucaristia, absorver os pecados na confissão, batizar as crianças. Isso me enche de uma realização profundíssima. E é por isso que eu vivo como padre. Então, esse foi o lema que eu escolhi para a minha ordenação, porque ele concentra tudo aquilo que eu quero fazer. Pregar Jesus, celebrar os sacramentos para levar esperança, para que as pessoas conheçam Jesus que eu conheci, que mudou a minha vida, que me tirou de onde eu estava, que me encheu de esperança e que me dá uma esperança daqui e para além daqui, para o céu, para a eternidade. Muito embora, e eu acho que eu estou pregando aqui, mas vou terminar. Não, pode continuar. Muito embora eu me entenda como aqueles discípulos, fraco, às vezes triste, sem esperança. Esses dias, uma das leituras das orações que os padres são obrigados a fazer era de São João Crisóstomo, na festa de São Bartolomeu. E Foi o dia dele recente, agora por esses dias, né? sim. E São João Crisóstomo fala exatamente isso. Não pode haver outro modo de nós pensarmos a ressurreição de Jesus ser verdadeira. Porque eram homens incautos, eram homens brutos, grosseiros, que várias vezes provaram a sua ineficiência, a sua falta de habilidade, a sua falta de fidelidade a Jesus. Mas alguma coisa aconteceu depois daquela crucifixão. Que aqueles, agora não mais 12, naqueles 11 homens, depois o 12º chegou, né, para completar. Mas aqueles homens, mesmo com todas as suas limitações, eles passaram de covardes, de ignorantes, né, no sentido de sem cultura, pescadores simples, a anunciadores, a pregadores. Não dá para nós duvidarmos da ressurreição de Jesus, olhando para a vida daqueles homens. Então, de verdade, ele ressuscitou. Então, ainda que eu seja fraco e miserável, ainda que eu seja pecador e limitado, há uma força superior a mim, que é a força do sacramento da ordem que a igreja me deu. Não por mérito meu, mas por necessidade da igreja e por chamado de Deus. Porque ele quis usar de homens. Usou daqueles lá, aqueles que não valiam nada. Pedro, que negou 3 vezes, você usou de Pedro, ele pode usar de mim também, coitado. Tá entendendo? Ele lhe elegeu, né? Você foi um eleito. A igreja diz que sim, e eu acredito. Quando o senhor fala, eu estou aqui pregando, mas é isso, assim, esse é um dos objetivos, é a nossa missão do perfil Arquifor, né? É levar justamente
essa mensagem, né, essa palavra a quem está nos ouvindo, a quem está nos assistindo. E como o senhor falou, essa passagem linda, né, do encontro dos discípulos de Emaús com Jesus, isso fica até de dica, né, para quem está nos acompanhando agora, quando for rezar mais tarde, ou em algum momento que tenha do dia de oração, refletir com essa passagem que é tão linda, né, e tão Claro, profunda, com certeza. né? Vamos falar agora um pouco, padre, da sua experiência como vigário, como pároco, Uhum. né? Apesar de muito jovem, mas ele já tem uma caminhada aí boa. Em 2020, o senhor iniciou seu ministério como vigário lá na Isso. paróquia São Francisco de Paula, em Aratuba, Uhum. interior aqui do Ceará, né? Isso. No ano seguinte, foi 2021, veio uma experiência completamente diferente, né? Aham. A missão lá na Amazônia, como pároco da paróquia São Francisco de Assis, em Boca do Acre, Uhum. né, na diocese de Rio Branco. Isso. O que essas duas experiências pastorais ensinaram ao senhor? Eu acredito que foram duas experiências vividas assim de formas distintas, mas que devem ter sido intensas. Sem dúvida. O meu primeiro, assim, eu cheguei em Aratuba como estagiário, né, terminei o seminário, o último ano de formação de estudos, passei um ano como estagiário, né, ainda seminarista, um ano como diácono, em dezembro fui ordenado padre. Em março, a pandemia, né, Sim, veio. Então, o 2021. meu primeiro ano de sacerdócio foi praticamente quase todo ele trancado, né? Verdade. E eu tive, assim, a oportunidade de levar, de comunicar a esperança através de visitas muito pontuais, daqueles irmãos que realmente necessitavam, e daquelas celebrações online que a gente já estava cansado de fazer, mas que era o que restava naquele momento, né? E então, já para o finalzinho do ano, nós tínhamos informação que os padres que estavam lá em Boca do Acre, eles já estavam há 7 anos, são também aqui da Arquidiocese de Fortaleza, estavam há 7 anos em Boca do Acre. E nós inicialmente vamos para passar 3 anos, né? Então eles já tinham renovado e passado mais um ano. E eu, com outros 2 irmãos sacerdotes, conversamos à época com Dom José Antônio, que era o arcebispo, e nos dispusemos para ir em missão, até para que aqueles irmãos pudessem voltar aqui para a Arquidiocese. Fomos meio que inseguros, porque padres recém-ordenados, jovens, não sabíamos se o arcebispo iria aceitar nossa proposta de ir, mas ele aceitou. Então, eu passei 5 anos como pároco lá em Boca do Acre, e que foram, assim, os 5 anos mais felizes da minha vida. Porque uma cidade que é o fim de uma BR, né, é o sul do Amazonas, divisa com o estado do Acre. Deve Então, ter bem pouquinho habitantes, deve ser são pequenininho. 34 mil habitantes, mas a densidade demográfica é bem curta, porque é gigante o território da Amazônia. Você pensa, a gente passa mais ou menos 3 horas de Rio Sim, Branco para Boca do Acre. Então, aqui no Ceará, nós passaremos por quantas cidades em 3 sim, horas? com certeza. Lá a Lá gente não. sai de Rio Rio Branco, Branco e vai entra em direto. Boca do Acre. E depois é só o rio, né? Então, eu tive a graça de passar 5 anos com aquele povo. Cidade pequena, de interior. Eu já vinha de uma cidadezinha pequena também, De né? Aratuba. Eu nasci e me criei em Fortaleza. Mas todo o meu ministério, até o final de 2025, foi interior. Então, passei 3 anos em Aratuba, depois 5 em Boca do Acre. E a experiência de interior para padre é muito boa. Porque você conhece todas as pessoas pelo nome, sabe das histórias que elas passam, das alegrias, das tristezas. Você toca a vida das famílias, Sim. né? De fato, no interior, o padre consegue perceber a diferença que ele faz. Quando eu voltava de férias a Fortaleza, eu sempre perguntava, e aí, eu disse, rapaz, a graça é essa. Você toca na conversa das pessoas, você sabe exatamente o que está acontecendo, se passando no coração delas. No sentido de a gente se alegra com os nascimentos, batiza, unge os doentes, da mesma família, estar naquelas casas e vai para a festa de formatura. O padre é convidado para tudo. Então, de fato, a gente se torna Uma aquele pessoa que... da família, Exatamente, da família da estendida. família estendida. É maravilhoso. E eu me lembro que, logo que eu cheguei lá, eu vivi uma das experiências mais fortes que me deu a consciência do que era ser padre. Na primeira quaresma, eu fui fazer aquelas visitas que os padres costumam fazer aos doentes da paróquia, que não podem ir à igreja. E eu fui confessar a dona Adelaide, uma senhora de mais de 70 anos, magrinha. E eu me lembro que eu cheguei à casa dela, me sentei no sofá, estava com o ministro da Eucaristia, que eu não conhecia os caminhos ainda, da cidade pequenininha, mas eu não conhecia nada. Então eu sentei no sofá, ela sentou do outro lado da sala, conversamos um pouco, eu disse, dona Adelaide, vim aqui para lhe confessar. A senhora deseja se confessar para poder continuar recebendo a comunhão? Ah, sim, padre, com certeza. Pedi licença, a ministra saiu da casa e ficamos nós dois. Tirei a história do bolso, aquele pano que o padre coloca sobre os ombros, e eu disse, vamos conversar, dona Adelaide. Aí
foi uma coisa assim meio chocante. Ela saiu do sofá onde ela estava e veio até mim. Eu tinha 30, 31 anos de idade, um pouco mais de um ano de ordenado, e aquela senhora já com experiência da idade, da sua vida, ela se ajoelhou na minha frente. Eu me lembro, assim, até hoje eu me lembro que todos os pelos do meu corpo se arrepiaram naquela hora. E eu tive assim, ali eu ganhei uma consciência muito profunda de quem eu era para aquela senhora. Ela não estava se ajoelhando diante do jovem Igor, de 31 anos de idade. Ela se ajoelhava diante de Cristo, que ia perdoar os seus pecados. E aí ali o senhor sentiu o peso da responsabilidade e a importância, né, do seu sacerdócio. Acredito que ela talvez fazia muitos anos que não se confessava, né? Provavelmente. Isso faz 6 anos, eu não me lembro mais, mas Então, o que eu me lembro é esse fato dela então se isso lhe levantando marcou. e ajoelhando aos meus pés, né? E então foi a minha primeira paróquia como pároco, né? Eu era vigário paroquial, ou seja, era colaborador de um padre. Ali em Boca do Acre, eu era o padre referência, né? Então ali de fato eu comecei a poder fazer e viver o meu ministério do modo como eu acreditava, fazer aquelas coisas que eu achava que deveriam ser feitas, né? Na paróquia, do meu jeito, né? Não que fosse errado onde eu fazia, Sim. mas é porque ali tinha a minha cara mesmo, né? Assim, a minha mão, o meu jeito de pensar, etc. E essa experiência, como eu disse, né, de participar da vida das pessoas e ver a mudança, e ver a conversão, e ver pessoas de fora da igreja vindo também, adultos, jovens, se convertendo ao catolicismo, não, aquilo que eu digo, não a partir de mim, da força da minha pregação, mas da graça de Deus que passa por mim, né? Então, essa experiência de cidadezinha pequena, de interior, tanto em Aratuba como em Boca do Acre, me fizeram muito felizes, né? Eu assumo que gostaria, se eles tivessem me perguntado, você quer ir para onde? Me mande para o interior de novo. Você gosta do interior? É exatamente por isso, porque é uma vida mais lenta, né? É uma vida que não tem tantos compromissos, tanta exigência, tanta gente ligando, tanta mensagem, unção dos enfermos naquele hospital, acolá, direção espiritual. A vida ela acontece devagar, porque as pessoas no interior vivem assim. É outro ritmo, né? E o fato de você conhecer todo mundo. Quando um paroquiano que era fiel, de todo domingo faltava, eu sabia que ele tinha faltado porque ele não estava no banco dele do lado da esposa, ou então ele não trouxe o filho. E na porta da igreja eu podia perguntar, cadê o fulano? O que foi que aconteceu? Não, ele estava viajando, padre. Hoje é que é um pouco mais complicado fazer isso, né? Agora que eu estou em Fortaleza... Padre, vou lhe pedir só um minutinho de licença, porque eu tenho um convite aqui para fazer quem está nos assistindo. Por favor. Está gostando de tudo que o Padre Igor está compartilhando com a gente, da história que ele está contando, não só da sua missão, mas, aliás, da sua missão e das experiências que ele tem vivido? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse link e vai compartilhar com os seus amigos, com a sua família, vai enviar esse conteúdo que é tão bom, e se é de Deus, a gente compartilha, combinado? Padre, voltando para a nossa entrevista, eu quero que a gente fale agora sobre algo novo, que, né, surgiu aí há pouco tempo na sua vida. Voltando aqui, você é formado em Direitos, né, acabou entrando um caminho muito particular dentro da própria missão na igreja, né? Agora, em agosto, está bem recente, né, desse ano de 2026, o senhor assumiu como juiz eclesiástico. Né? Eu queria que o senhor explicasse para a gente, muita gente não conhece, não sabe o que faz um juiz eclesiástico e também não sabe qual a importância do tribunal eclesiástico na vida da igreja, no serviço que a igreja presta a nós. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, dessa sua nova missão desde esse mês agora de agosto, né? Isso. Bom, eu desde o último ano de seminário, né, quando estava no 4º ano de teologia, dos estudos, que tenho contribuído para o Tribunal Eclesiástico. Exatamente pela minha formação anterior, como advogado, né, como bacharel em Direito, advogado, então no seminário já começaram a me encaminhar para isso aí. Então, os anos que estive em Aratuba também continuei contribuindo no Tribunal Eclesiástico como auditor, que é aquela pessoa que recolhe os depoimentos das testemunhas dos processos que acontecem no tribunal. Sim. Mais recentemente, por necessidade do tribunal, nós temos um volume muito grande de pedidos de declaração de nulidade matrimonial. Aqueles casamentos se fracassaram, infelizmente, e o casal deseja descobrir se aquele casamento foi válido, ele de fato aconteceu, ou se ele é nulo. Né? Então,
devido a essa grande necessidade, o seu arcebispo pediu o que se chama de licença precária para alguns padres e um diácono para serem juízes eclesiásticos e defensor do vínculo, que na justiça seria uma espécie de promotor de justiça, Sim. que ainda não tem a formação qualificada que Roma exige para poder oficiar nesses cargos. Isso, eu repito, né, devido à grande quantidade de processos. Então, Roma deu a licença para nós, né, somos, acredito que 4 ou 5 juízes e um defensor do vínculo, que tem essa licença precária, que dura 5 anos, para que nós possamos oficiar nesses processos. Especialmente, como dizia, nos processos de declaração de nulidade matrimonial. Que é a verdade, 98% talvez da demanda do nosso tribunal eclesiástico seja essa, que são desses católicos que contraíram núpcias com algum vício, algum defeito lá no começo, e que durante a vida foi insustentável. Aquele casamento acabou por falir, por acabar. Eles se separaram e desejam descobrir se de fato eles são casados, e se o que Deus uniu, o homem não separa. A Igreja Católica não conhece a separação nem o divórcio. Nós vamos analisar se ele é válido, se aquele casamento, se por um dia ele existiu, ele vai existir enquanto os dois forem vivos. Se não morreu, acaba que se acaba. Mas se ele é nulo, então se declara a nulidade retroativa, ou seja, desde a data que eles achavam que estavam casados, ali no dia da celebração, até a data atual. Então, isso gera um conforto muito grande para os fiéis, porque alguns, de fato, estão presos em relações, presos que eu digo, acho que estão presos sacramentalmente, porque já se separaram de corpos. E, às vezes, afastados dos sacramentos da confissão, da Eucaristia, desejam contrair novas núpcias, né, com alguém que ou já conheceram ou ainda vão conhecer no futuro, mas querem estar livres daquele vínculo que julgam ser nulo. Então, nós conseguimos, eu acho que até, acho que eu tenho certeza, devolver até a dignidade, sabe, do fiel que deseja estar em plena comunhão com a igreja. Sim. E às vezes está irregular por conta desse matrimônio anterior. Quem precisa, né, desse serviço da igreja sabe que realmente quando você entra com o processo de nulidade, você enfrenta muitas vezes uma longa fila, porque tem muita gente, realmente, eu já passei por esse processo em 2019, né, quase 3 anos depois saiu, né, então assim, mas leva um tempo realmente por conta da demanda. Isso. A gente está quase chegando ao fim, infelizmente nossa conversa está boa, padre, mas agora em setembro eu sei que tem novidade aí na sua vida, porque o senhor vai iniciar um mestrado em Direito Canônico na Pontifícia Universidade de Salamanca, na Espanha. Significa que ele vai nos deixar por um tempo, deixar a paróquia? Não. Não. E aí eu queria saber o que motivou esse novo na vida do senhor. Então já pode tranquilizar todo mundo, ele não vai embora, não. Tá? É um mestrado que ele, aqui no Brasil não é possível ainda, porque o MEC não autoriza, mas lá na Europa é uma possibilidade. Ele é semipresencial. Vou passar algumas semanas de aulas e provas e volto para cá para assistir às aulas, né, online, na forma que a gente conhece de AD. Então, foi um pedido do Antônio Carlos, bispo auxiliar, que é o presidente do Tribunal Eclesiástico. Na verdade, desde há muitos anos que ele insistia que eu começasse o mestrado, mas enquanto eu estava na missão em Boca do Acre, era materialmente impossível devido às distâncias, horas de estrada, de avião, e pela necessidade própria do lugar. A gente não é como Fortaleza que tem padres sobrando. Então, logo que eu cheguei de volta a Fortaleza, eu retomei ao Tribunal Eclesiástico para aquele serviço de auditor, ainda, né? Mas já com o Dom Antônio aqui no meu pé, cobrando que eu começasse o mestrado. Então, eu fiz uma aplicação para a Universidade de Salamanca, eu tive essa informação que lá havia essa possibilidade de fazer à distância, né? Semipresencial, e que também havia bolsas de estudo para clérigos, né? Então, eu fiz essa aplicação no finalzinho do ano passado e tive essa grata surpresa de ser aprovada a bolsa, submeti, obviamente, antes de tudo, ao seu arcebispo, e então foi aprovada a bolsa e também a liberação dele para que eu fosse, né? Porque eu vou precisar me ausentar 3 vezes por ano para essas semanas de aulas intensas e provas lá em Salamanca. Então, estou na expectativa ainda de ver como é que vai ser toda essa novidade na minha vida, pároco no tribunal, né, e também agora estudando mestrado, mas a nossa vida está na mão de Deus e eu confio que vai dar tudo certo, sim. Vai ser muito bom até para colaborar com o seu serviço, né, à igreja, ao tribunal eclesiástico. Um ping-pong rapidinho para encerrar. Vamos lá. Uma pessoa que marcou sua vocação. Uma pessoa que marcou a minha vida foi a minha avó Vilani, mãe da minha mãe. Que lindo.
Uma pessoa bíblica que acompanha a sua vida. São João Batista. Uma palavra para definir o sacerdócio. Entrega. Uma palavra para definir a missão lá na Amazônia. Felicidade. Saudade também? Realização, saudade. Hoje sim, hoje saudade. Uma paróquia que deixou uma lembrança bem especial. São Francisco de Assis, em Boca do Acre. O que é ser padre? Ser padre é, para mim? Assim, Não a definição teológica, né? Isso. Ser padre é a alegria do meu coração. É o que me motiva a amanhecer todos os dias, cansado, descansado, feliz ou triste, disposto ou não, e fazer aquilo que tem que ser feito. Uma palavra, aliás, direito canônico em uma palavra. Trabalho. Muito. Uma característica que todo sacerdote ele precisa ter. Precisa ser alguém capaz de escutar, né? De escuta, seja a escuta de Deus, seja o acolhimento com as pessoas. Um lugar onde o Senhor sempre encontra Deus. No sacrário. Complete a frase: meu coração arde quando... Me pegou. Meu coração arde quando... Nossa. Pode ser de alguma coisa que você lembra, de alguma frase. Meu coração arde quando eu penso no céu, na eternidade junto de Deus, esse desejo de encontrá-lo para sempre. Assim. Foi muito bom, viu, tê-lo aqui. Tenho certeza que todo mundo gostou. Volte mais vezes, sinta-se convidado a sempre que puder, tiver um tempinho lá na paróquia, vim aqui pelo perfil Arquifor. Obrigada pela sua partilha, nos contar um pouco dessas experiências na Amazônia, né, lá em Aratuba, né, Aratuba. Isso. E muito bom, foi uma grande alegria conversar com o senhor, um padre tão jovem, com missão já tão linda e uma caminhada até longa. Muito Eu que obrigada. agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui e partilhar um pouco da minha vida para a maior glória de Deus e estou à disposição. Muito obrigada. E para você que ficou até agora com a gente, eu ainda tenho um último pedido, tá? Tá vendo esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela e também essa chave Pix? Pega o seu celular, porque essas são as formas as quais você tem de ajudar ao perfil Arquifor, aliás, de ajudar a Arquidiocese de Fortaleza a manter toda quarta-feira o perfil Arquifor aqui no YouTube, e não só o perfil Arquifor, mas como toda a programação diária que a Arquidiocese de Fortaleza coloca aqui no nosso canal. E se inscreve, tá? Se você ainda não está inscrito, se inscreve. E para quem você mandar o link, você já manda lá o recado. Se não for inscrito, se inscreve no canal da Arquidiocese. Para você, um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau!